A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Está iniciando mais uma escola bíblica. Então, pegue a sua Bíblia e vamos aprender mais de Deus nesse dia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Jesus entre os doutores. Quando Jesus foi ao templo pela primeira vez, né? E o nosso para memorizar está lá no livro de Provérbios, no capítulo 2 e o versículo 6, que diz assim, ó, abra a Bíblia comigo para ler comigo. Provérbios, livro de Provérbios, lá no Velho Testamento, depois do livro de Salmos. Provérbios, no capítulo 2 e o versículo 6, que diz assim, ó, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, a sabedoria, ela vem de Deus. Precisamos de sabedoria para viver. E que Deus é a fonte de toda sabedoria. Toda sabedoria, ela vem de Deus, porque Deus, ele é a própria sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele, não esqueçam. A sabedoria e o entendimento vêm de Deus. Ele é a própria sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria, tia Isabelle? Sabedoria é saber usar o conhecimento de forma correta e na hora certa, tá certo? Não esqueçam, sabedoria é saber usar o conhecimento na hora certa e de forma correta. A sabedoria de Deus, ela é justa e nos ajuda a viver bem e em paz com as pessoas. Vocês sabiam que na Bíblia houve um rei que pediu do céu sabedoria e ele foi o rei mais sábio de todo o mundo. Até hoje não se teve um rei tão sábio quanto Salomão. Porque quando ele foi ao trono, quando ele foi ser rei, o Senhor perguntou o que ele queria. E ele disse que ele não quis ouro, ele não quis riqueza, ele não quis fama, ele quis sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe concedeu sabedoria. E junto com a sabedoria, Deus também lhe concedeu grandes riquezas. Salomão, ele foi um dos reis mais ricos. Riqueza, poder, fama, tudo isso ele teve. Mas porque ele pediu a Deus sabedoria. Ele foi o rei mais sábio que já existiu. Então, que a cada instante, nós, eu e você, venhamos pedir do céu sabedoria. Nós precisamos ser sábios para lidar com a adversidade, para lidar com os problemas do dia a dia, com o pecado, com as tentações. Então, que a partir de hoje, eu e você, venhamos pedir a Deus sempre, todos os dias, a sabedoria dele, a sabedoria vinda dos céus, tá certo? Vamos iniciar a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Então, abram a Bíblia e acompanhem comigo a nossa lição, tá certo? Lucas fica lá no Novo Testamento, terceiro evangelho. Vem Mateus, Marcos e depois Lucas. Então, Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 até o 52, tá bom? A palavra de Deus diz que todos os anos os pais de Jesus, José e Maria, iam até o templo lá em Jerusalém para adorar ao Senhor e comemorar a festa da Páscoa. Então, a Páscoa é uma festa em comemoração à saída do povo de Deus do Egito, quando eles estavam sendo escravizados por Faraó, né? Que Deus mandou as 10 pragas e ali Faraó liberou o povo e o povo pôde sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, toda a história que vocês já conhecem. Então, após eles conseguirem a libertação do Egito, eles deram uma festa em agradecimento, glorificando a Deus por esse feito. O nome da festa denominou-se a festa da Páscoa. Então, todos os anos, os israelitas iam até Jerusalém para comemorar essa festa, a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram até a festa. As crianças naquela época só podiam ir à igreja, só podiam ir ao templo, à festa, quando eles completavam 12 anos de idade. Imaginem só quanto que Jesus esperou para poder chegar à casa do Pai. Então, Jesus estava muito empolgado, muito entusiasmado,
muito animado para ir ao templo, para chegar ao templo. Depois que a festa acabou, eles retornaram para casa. E a viagem de Jerusalém para Nazaré, que era onde Jesus morava, era muito grande. Era um caminho muito longo, uma estrada muito distante. E Maria percebeu que Jesus não estava ali com eles. Porém, ela pensou que ele poderia estar no meio da multidão, junto com a família, junto com os amigos, conversando. E ali ela prosseguiu viagem junto com José. Quando foi no final do dia, já no finalzinho do dia, iniciando a noite, eles perceberam e deram conta que Jesus não estava entre a multidão. Então eles decidiram retornar a Jerusalém para encontrar Jesus. E depois de 3 dias, prestem atenção, hein? Depois de 3 dias, Maria encontrou Jesus, sabe aonde? Dentro do templo, conversando com os mestres da lei, com as pessoas que estavam dentro do templo. E todos eles estavam ali, ouvindo Jesus falar, né? As palavras de sabedoria que Jesus falava. E eles ficavam muito admirados com a inteligência do menino, com a inteligência de Jesus e com as respostas que dava. Quando os pais encontraram Jesus, quando os pais de Jesus o encontraram, ficaram muito admirados. E Maria disse, olha só o que Maria disse: meu filho, por que você fez isso conosco? Você não sabe como seu pai e eu estávamos preocupados procurando por você. E Jesus lhe respondeu: por que vocês estavam preocupados? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Isso está lá em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 48 e 49, tá bom? Então Jesus disse: não sabiam vocês que eu deveria estar na casa de meu pai? Por que vocês estão preocupados? Sem entender o que Jesus disse, José e Maria o levaram de volta para Nazaré. Jesus continuou crescendo em obediência, em estatura e em graça. E tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais dele. E Maria guardava tudo aquilo que ela ouvia, que ela via em seu coração. Como eu disse a vocês, a primeira ida de um menino ao templo era aos 12 anos. Então Jesus ele ficou muito entusiasmado, muito feliz de estar indo à casa de Deus, à casa de seu pai, né? A satisfação deveria ser imensa, mas o temor manifesta na reverência e no respeito também, sabia? Jesus, ele tinha temor pelas coisas de seu pai, mas ele também tinha reverência aos seus pais terrestres, a José e a Maria. Ele os respeitavam, ele os obedeciam. Então, ele fez do pai a sua prioridade, mas não deixou de respeitar a sua família. Jesus, ele respeitava continuamente a Maria e a José. Sua sabedoria era notória a todas as pessoas. E isso nos diz que Jesus era temente ao Pai, pois em Provérbios, capítulo 9, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, se você zela pela sua vida junto com o Senhor, se você obedece aos seus mandamentos, aos seus preceitos, a sua palavra, então você tem a sabedoria. Você é temente ao Pai, você tem a sabedoria de Deus. Não se esqueçam, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você teme ao Senhor, você tem a sabedoria de Deus, você tem o princípio dela em você. Em todo tempo, precisamos nos assemelhar a Jesus, ser mais como Jesus, ser obedientes como Jesus, buscar as coisas do céu como Jesus buscava. Por mais que Jesus fosse uma criança, só tinha 12 anos de idade, por mais que Jesus fosse uma criança, mas ele buscava as coisas do céu. Ele tinha temor pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus. Ele obedecia aos seus pais, aos seus tios, à sua família. Jesus, ele tinha respeito pela sua família. O crescimento diante de Deus e dos homens só é válido
quando nos tornamos sábios. E a sabedoria só existe onde há temor e obediência. Então, se somos sábios, logo nós temos temor e somos obedientes. A obediência é o principal de todos. Nós precisamos ser obedientes, tá certo? Então, fique com a lição de hoje. Não esqueçam, vocês precisam buscar sempre a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria dos céus. E a sabedoria de Deus, ela só é válida quando nós nos tornamos sábios. E a sabedoria só existe onde há temor e obediência. Então, você precisa ter temor pelas coisas de Deus. Você precisa ter temor pela obra de Deus, pelas coisas que existem dentro do templo. E você precisa ser obediente. A criança santa, a criança de Deus, ela é obediente. E ela não é obediente apenas ao seu pai e à sua mãe. Ela é obediente aos seus professores, aos seus tios, à professora da igreja, à professora da escola. Ela é uma boa criança. A obediência anda, juntinho dela, porque ela tem temor a Deus. E ela sabe que Deus se agrada da criança obediente, tá certo? Então, fique com essa palavra. Coloque ela em prática. E eu vou deixar 2 desafios, tá certo? O primeiro desafio é: vamos tentar ler o livro de Provérbios da Bíblia. Começa um capítulo por dia, ou se você não consegue ler um capítulo, mas leia 10 versículos. Mas leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito rico em sabedoria, muito rico. Tem muitas coisas para se aprender nele, tanto Provérbios quanto Eclesiastes. Mas comece pelo livro de Provérbios, que vocês vão adorar muito. Tá? E o desafio dessa semana é: vocês vão confeccionar um livrinho. Lembra que a gente tinha confeccionado um livro na semana retrasada? Vocês vão confeccionar outro com papel de caderno, papel ofício. Eu peguei um papel ofício, tá certo? Papel ofício. E nesse caderninho eu coloquei assim, ó, olha só o título: Conselhos Sábios. E coloquei o versículo para memorizar do dia, que diz assim: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 2:6, tá certo? Então, assim, vocês vão escolher um título sábio, o título que vocês quiserem, e vão colocar o versículo de Provérbios, tá certo? Tem que ser do livro de Provérbios. O versículo que vocês quiserem, o versículo que vocês acharem melhor. Em cada folha, vocês vão escrever 2 a 3 versículos de Provérbios. Eu coloquei 2 versículos, tá certo? Em cada folha. Eu vou até ler um aqui para vocês. Diz assim: a alegria do coração transparece no rosto. Então, se nós somos alegres, o nosso rosto, ele transparece aquilo que nós sentimos, a alegria que nós sentimos. E o outro versículo que eu coloquei foi: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas do mal, das armadilhas da morte. Então, vocês vão escolher os versículos que vocês quiserem, tá certo? Tem que ser do livro de Provérbios. E vão colocar no caderninho de vocês. Toda vez que vocês se sentirem tristes, se sentirem, precisarem de uma palavra, de algo da parte de Deus, vocês vão pegar esse caderninho e vão ler um versículo que vocês colocaram, tá certo? Esse é o desafio de vocês. Façam o caderninho, conselhos sábios, e vocês vão colocar 2 versículos em cada folha. Sempre que vocês sentirem a necessidade, sentirem que estão tristes, que estão desanimados, vocês vão ler um versículo que vocês colocaram, tá certo? Vocês podem decorar da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Podem colocar desenhos também dentro das folhas, escrever o versículo e desenhar aquilo que tem a ver com o versículo. Fiquem à vontade, tá certo? O livro é de vocês, vai ficar para vocês, e eu espero que vocês façam um bom uso desse livrinho, tá certo? Fico muito grata por estar aqui, sou muito grata por estar aqui dando aula a vocês e falando de algo tão importante que é a sabedoria de Deus, tá?
antes que a gente encerre, eu tenho outro desafio, mas é para as crianças lá de Vale da Bênção, tá bom? A palavra de hoje são duas palavras que eu vou dizer. Prestem atenção, crianças de Vale da Bênção. Duas palavras que eu vou falar hoje. Deus é o Pai, tá certo? Deus é o Pai. Anotem. Deus é o Pai. A palavra de hoje. Apenas para as crianças de Vale da Bênção. Então, um beijo para todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Até o próximo domingo. Eu aguardo vocês, tá bom? Fiquem com Deus. A paz do Senhor.